Boa noite a todos. O tema da mensagem desta noite é a santificação bíblica. Então eu convido a todos a abrirem as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vou pegar minha Bíblia também, que ficou aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, está escrito o seguinte: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui para nós conservarmos o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos também um pouquinho mais à frente, até o livro de Hebreus capítulo 12, no versículo 14, nós temos também uma informação muito importante sobre a santificação bíblica. Está escrito o seguinte, em Hebreus 12, versículo 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, então, é uma condição para nós vermos a Deus. Paulo fala para nós estarmos santificados por ocasião da vinda de Jesus, e aqui informa também que sem a santificação ninguém terá a Deus. Se nós voltarmos para lá, para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, nós temos outra informação também sobre a santificação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito: Olá, boa noite. Pois esta é a vontade de Deus, a santificação. Então, a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. A santificação, sem ela nós não veremos a Deus. E nós precisamos dela também no dia da vinda de Jesus. Convido a todos também agora a irmos até Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 e 26. Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26. Está escrito o seguinte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mais uma vez aqui, Cristo se entregou para permitir que a sua igreja fosse santificada. Lá no versículo 27, a gente tem mais uma informação também sobre a santificação. Esse versículo 27 nos mostra a espécie de igreja que Cristo quer apresentar. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esses versículos nos mostram a importância do tema da santificação. Nós devemos todos os dias orar pela santificação. Os próprios livros de Ellen White, a própria Bíblia, nos diz que a santificação é obra de uma vida toda. Mais para frente nesse estudo nós vamos ver que a santificação não é um processo instantâneo, né? Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. É algo que demora a vida toda. É algo que ocorre lentamente, dia após dia. Que atitude a pessoa deve manter para com a verdade no caminho da santificação? Que atitude a pessoa deve manter para com a verdade no caminho da santificação?
A resposta para essa pergunta está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito o seguinte, só na última parte do versículo. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E aqui nós entramos agora na parte do crescimento progressivo da santificação. A Bíblia nos mostra por meio de várias parábolas, a parábola que compara o crente com o nascer do sol, que vai se tornando, nasce fraco e vai se tornando forte até ficar a luz do meio-dia. Também compara com as plantas, que vão crescendo lentamente, ou também com o pão que cresce, mas se a gente olhar 1 minuto depois, o pão parece do mesmo tamanho, mas existe algo acontecendo dentro daquele pão. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. É o versículo que mostra que a santificação é uma obra progressiva. 2 Pedro 3, versículo 18. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Por favor, então. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescimento. O crescimento não é algo que a gente vê na natureza, A gente pega os exemplos, Jesus usou os exemplos da natureza para ilustrar as verdades do céu. O crescimento não ocorre do dia para a noite. Demora. Dia após dia. O crescimento de uma planta é demorado. O crescimento de um pão, o crescimento de uma criança. Tudo isso demora. Assim é a santificação também. Passo após passo, a gente vai crescendo. Dia após dia, até chegarmos lá. Então, a santificação é uma obra progressiva. Ao mesmo tempo que é uma obra progressiva, isso também não deve nos dar uma desculpa do tipo, por ser uma obra progressiva, não preciso, então, me apressar para buscá-la o quanto antes. Não é isso que está dizendo, é que é passo após passo. Você dá um passo e Deus mostra outro. E assim você vai galgando os degraus na escada. Vamos ver agora uma declaração de Paulo sobre a sua própria vida cristã, que está em harmonia com relação a isso tudo que nós lemos. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Vou pedir agora para uma outra pessoa, quando achar, para ler, por favor. Filipenses 3, por favor, Débora. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo nos traz grandes verdades, Aqui Paulo falou que ele não julgava haver alcançado, mas ele dá aqui a dica do que ele fazia. Ele esquecia das coisas que ficaram para trás e avançava, olhando para frente, para cima, em direção ao alvo. É essa atitude que nós devemos ter em nossa vida também. Agora, próximo capítulo e versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pedir para outra pessoa ler também, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, muito obrigado, Teresa. Esse é um convite à nossa transformação. Em várias passagens do Espírito de Profecia ou da Bíblia, nós vemos situações em que o profeta fala que
nós poderíamos estar numa condição melhor se nós mesmos nos colocássemos em uma situação em que Deus pode nos abençoar. Deus pode abençoar quem Ele quiser, mas se a pessoa é cooperador dele, a pessoa se coloca numa posição mais favorável. Então, nós somos chamados a sermos transformados pela renovação da vossa mente. Isso é uma obra de Deus? É, mas é também uma obra nossa. Nós devemos ser cooperadores de Deus nessa obra. Nós que conhecemos a verdade, nós temos luz sobre tudo, né? Deus não deixou... Deus deu tantas revelações para essa igreja, Deus deu tudo para essa igreja. E nós nos colocamos numa situação que é difícil cumprir tudo, é muito difícil. As verdades que nos são apresentadas mudam completamente a nossa vida. E é esse exatamente o convite de Deus, uma transformação completa da nossa vida. Paulo, nesse versículo, não nesse que nós acabamos de ler, mas no que a Débora leu, a gente viu que ele não julgava haver alcançado isso. Existe um outro versículo que fala que ele combateu o bom combate e venceu a fé. Alguém pode dizer que não comete pecado? Será o que a Bíblia fala sobre isso? Isso está lá em 1 João 1, versículo 8. Vou pedir agora ou para Fátima ou para Gorete lerem. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É isso mesmo. Deus pede para nós nos santificarmos, nos purificarmos de toda imundícia, mas tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia dizem que nós nunca vamos chegar numa condição em que nós mesmos vamos olhar para nós mesmos e falarmos: pronto, terminei, estou santificado, mesmo que nós estejamos. O Espírito de Profecia fala que nós devemos eliminar da nossa vida, não só o Espírito de Profecia, a Bíblia também fala isso. Todo e qualquer tipo de pecado da nossa vida. Temos que ter uma vida limpa, de acordo com toda a verdade que está aqui. Foi Satanás que disse, né, que o ser humano jamais conseguiria cumprir tudo que Deus deixou para ele, dando aí uma desculpa para o pecado. Nós podemos sim viver de acordo com tudo que a Bíblia estabelece, mas nós vivendo de acordo com tudo que a Bíblia estabelece, nós vamos cada dia chegando mais perto de Deus, mas nós nunca vamos chegar num ponto de falar: pronto, terminei a minha obra de santificação. Sempre vamos achar que temos que melhorar. Isso porque uma das características da pessoa verdadeiramente santificada é a humildade. Ela não se coloca numa posição de que pronto, sou perfeito. Ellen White, falando sobre esse tema, fala que as pessoas que falam isso são tidas como presunçosas. A pessoa que está sendo santificada de verdade, que está crescendo, ela vê, quanto mais perto de Deus ela chega, mais ela vê quão grande é Deus e quão pequeno o ser humano é. Por isso que ela se considera, mesmo estando numa posição diante de Deus, numa posição limpa, santificada, a pessoa fala: nossa, eu tenho muito que melhorar, ainda falta muito para eu chegar lá. Essa é a declaração da pessoa que realmente está no caminho certo. Já a pessoa que está no caminho errado, ela vai falar: pronto, já estou perfeito, cheguei lá. Isso é tido como presunção. Ninguém pode dizer que não comete pecados. É o que está escrito na Bíblia. Esse tipo de gente aponta para o outro. Geralmente esse tipo de pessoa aponta para os outros, gosta de corrigir os outros. Se julga perfeito, mas na verdade o erro está nele mesmo. Por meio de que é realizada essa purificação do pecado e adaptação ao serviço de Deus? Agora eu vou pedir, só faltou ler a Fátima. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de Cristo
morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então aqui, nós só podemos nos santificar mediante o sangue de Jesus. Na verdade, a santificação é um processo, como nós lemos antes, foi viabilizado pelo sacrifício de Jesus. Sem ele, nada seria possível. Hoje no mundo nós vemos, por exemplo, para pegar um exemplo na alimentação, nós vemos muitas pessoas no mundo que são adeptas ao veganismo, ao vegetarianismo e a outras dietas variadas, né? E são pessoas que conseguem ter uma disciplina até que boa para cumprir essa dieta, para cumprir às vezes até dietas que são erradas, né? As pessoas, outro dia mesmo, estava vendo que uma dieta rica em proteínas é uma dieta completamente equivocada, cheia de carne, gorduras, e muitas pessoas seguem essa dieta porque acham que fazendo essa dieta estão retornando às origens do ser humano, quando na verdade estão indo por um caminho completamente equivocado. Estão indo para a morte. Mas as pessoas até que conseguem se manter de uma forma, né, assim, obediente a essa dieta e a outras também. Só que a motivação dessas pessoas, por que para nós é tão difícil? Porque a nossa motivação, a nossa luta é uma luta espiritual para nos manter limpos e purificados. Não só da dieta, de várias coisas, de televisão, de coisas aí do mundo que chegam até nós, tentam nos vencer. Essas pessoas muitas vezes acabam conseguindo, elas não têm esse aspecto espiritual, essa batalha. Por isso que para nós é mais difícil, né? É mais difícil cumprir. E muitas vezes essas pessoas também são motivadas pela simples motivação de querer ser diferente. Estética, né? Diferente de nós, que a nossa motivação é agradar a Deus, não aparecer, né? Então, para nós é realmente mais difícil. Nós temos uma batalha espiritual para vencer, uma luta diária. A quem e a que nos exorta o profeta a buscar? Esse versículo, a resposta para essa pergunta está lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Sofonias 2, versículo 3. Versículo 3. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, esse aqui é uma das recomendações. Nós somos assaltados todos os dias com tentações, com convites. E nessa semana, que está começando, provavelmente nós vamos nos deparar nós teremos que fazer escolhas. O que comer, o que vestir, o que assistir, o que falar, o que ouvir, o que tocar, o que fazer, né? Nós devemos buscar, então, ao Senhor. Buscar a justiça, buscar a mansidão. Algumas dicas, né, que nós temos, que nós recebemos para vencer essa batalha, para avançar alguns passos, né? Algo que eu considero muito interessante, que eu já ouvi, é você ter um registro de como anda a sua vida espiritual, né? Dia a dia. Você pode registrar numa planilha ou num papel. Estudei a Bíblia? Sim ou não? Estudei a lição? Comi adequadamente? Orei? Fiz alguma? Você pode planilhar isso e você vai ter como uma espécie de controle. Ajudou alguém? Falou de Jesus para alguém? Você coloca o que você, na verdade, os pontos que você considera que são mais relevantes para você. Talvez alguns pontos você não precise colocar porque você já domina um ponto bem, você já ora todo dia. Talvez isso não seja relevante para você porque você já tem a vitória naquele ponto. Mas algum outro ponto, talvez você precise ter algum controle para você ter uma medida de como você está andando. Estou andando bem? Estou caindo? Não estou? E aí você vai trabalhar isso. Você vai identificar em que momento do dia que eu escorrego em determinado ponto.
Né? Ah, é de manhã, é de tarde, é de noite. O que eu posso fazer para melhorar? Será que eu posso orar nesse período? Será que eu posso evitar ir para tal lugar, evitar tal companhia? E assim a gente vai sufocando, né? Vai sufocando o pecado, vai sufocando a tentação e a gente vai obter a vitória em nome de Jesus. Né? É muito importante a gente fazer as coisas em nome do Senhor Jesus. Isso está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Está escrito assim. Colossenses, versículo 3, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer tudo em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu vou trabalhar, meu trabalho amanhã. Senhor, me ajuda a trabalhar, me ajuda a ser um bom profissional, me ajuda a falar respeitosamente com todo mundo, me ajuda a cumprir os horários, a entregar um bom trabalho. Até as mínimas obrigações. Outro dia não, faz tempo já, estava lendo um livro, acho que Testemunhos para a Igreja, algum dos volumes, acho que era o 2. E aí a Ellen White estava falando sobre a vida de muitas pessoas, jovens, que são acomodadas em relação a ajudar os outros, né? Ajudar tanto a igreja, ajudar o serviço de casa. Ela fala, os deveres de casa são sagrados. Os deveres de casa, por mais simples que sejam, são sagrados. Lavar uma louça, fazer uma comida, são deveres sagrados. E nós temos o privilégio de convidar Jesus para ser nosso companheiro, até nas mínimas coisas. Eu tenho certeza de que isso faz toda a diferença na nossa vida. Agora, de quem devemos ter em vista em tudo que fazemos? Esse versículo é super famoso. 1 Coríntios 10, 31. Vou pedir para alguém ler, por favor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um perigo que nós corremos de não fazer tudo para a glória de Deus. Muitas vezes a gente coloca em graça, eu venci tal coisa. Eu venci tal coisa. Se você venceu tal coisa e está falando que você venceu, você está no caminho para ser derrotado nessa coisa. Porque a gente não consegue vencer por nós mesmos. É só por Deus. Então, a pessoa que está lutando contra algo que precisa largar ou que ela quer melhorar, ela não tem que colocar os méritos nela mesma, ainda que ela faça esforços, porque Deus pede para a gente se esforçar. Mas a gente tem que fazer em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu a vitória sobre isso. Nesse dia, me ajude no dia seguinte ter novamente a vitória. Não colocar para nós mesmos, eu venci, agora eu estou livre, eu tenho força para isso, para aquilo. Não. Deus me concedeu a vitória sobre isso e estou orando para estender essa vitória por toda a eternidade. Assim que nós devemos orar, pensar. Que classe de pessoas se acham necessariamente excluídas do reino de Deus? Vou pedir agora para alguém ler Efésios, capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso, então, olha só. Qual que é a primeira característica que ele fala? Nenhum devasso, impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança. no reino de Cristo e de Deus. E aí vamos continuar a lista. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Olha só, toda a lista de pessoas que ficarão fora do reino de Deus, todas as coisas das quais nós devemos fugir e nos esforçar para ficar longe das nossas vidas, né? O que precisa ser crucificado e eliminado da nossa vida se nós quisermos ser santos? Olha só que pergunta importante. O que precisa ser crucificado e eliminado da nossa vida? Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganâncias, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Isso, muito obrigado. Não é fácil. Jesus fala num versículo que, por acaso, a onça pintada pode se livrar de suas pintas? Como nós, sendo maus, podemos então dar bons frutos? Isso é realmente contra a nossa inclinação natural. A nossa inclinação é para o mal mesmo. Então a nossa luta, ela é diária. E sem a ajuda de Deus nós não vamos conseguir. Muitas das pessoas que estão aí no mundo, que fazem reformas de alimentação, reformas de caridade, como a gente vê várias denominações, mesmo que sejam pela sinceridade do coração, é muito difícil, eu pelo menos nunca vi, alguém que as instruções da Bíblia são muito particulares, tanto com relação à caridade, com relação à alimentação, com relação à organização da igreja. Eu nunca vi pessoas no mundo que têm uma disciplina a ponto de serem, que chegarem nessa norma bíblica, que alcançaram a norma bíblica. Sempre tem um detalhezinho ou outro que a pessoa não consegue cumprir, porque é uma luta espiritual, não adianta. A gente precisa de Deus, precisa da verdade para chegar lá. É uma luta que não é vencida, graças a Deus. A gente não vence essa luta em solidão, sozinho. A gente vence com Deus essa luta. Mas, como o professor Dário falou aqui no sermão, na hora da prova, o professor fica em silêncio, né? Mas o professor está perto também, na hora da prova. Quando purificado desses pecados, em que condição se encontra o homem e para que está preparado? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Sou eu? 2 Timóteo 2, 21. Sou eu, vou. Se alguém achar, pode ir. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. É o que todos nós desejamos, né? Ser o vaso de honra para Deus. Nós temos então esse estudo foi sobre santificação. A santificação, porém, a nossa caminhada, ela não é o primeiro passo. O primeiro passo é a justificação, né? Quando a gente aceita Jesus como Salvador, entrega a nossa vida. A gente teve um lindo batismo aqui na vigília, né? Então, essa é a justificação. Depois que a gente passa da justificação, que a gente aceita Jesus, aí começa a santificação, que é a obra de uma vida, né? É a obra comparada à chuva temporã. Dia após dia ela vai caindo e a gente vai mudando. E aí lá no final da corrida, o que vem depois da santificação? A glória. A glorificação. A glorificação. Aí nós estaremos completamente limpos. Aí já está com Jesus, né? Aí já estaremos com Jesus, para nunca mais separar. E esses 3 passos a gente tem um paralelo também nos 3 compartimentos, porque no pátio
é ali que ocorre o sacrifício, ali ocorreu o sacrifício do Cordeiro. O lugar santo é o lugar em que se come o pão, né? O lugar onde está o pão, onde está a luz, é o lugar de crescimento, para chegar ali diante da presença de Deus. Ali a gente já está com Jesus, que é o Santíssimo. Então esse foi o nosso estudo sobre a santificação bíblica, que é o processo de uma vida. Todos nós estamos nesse processo, né? Nenhum de nós pode falar, não, eu já terminei a minha. Não. Enquanto você estiver vivo, você vai estar nesse processo. Está melhorando a cada dia. E Deus é que vai saber se você chegou lá ou não. Mas você pode ter um registro, você pode saber, esse ano eu avancei nisso, esse ano Deus me deu a vitória sobre isso, sobre aquilo. E esse, na verdade, é um incentivo, né, que fica para todos nós. O ano está chegando ao fim. O que nós fizemos esse ano? Nós vamos terminar esse ano da mesma forma que nós terminamos o ano que vem? Eu espero que não. Se a gente não anota, fica difícil de saber. Né? Fica difícil. Fica muito difícil. Eu tenho minha planilha que eu anoto. Ingeri laticínios, deixei um pontinho lá. Aí no final eu controlo essa semana, ingeri laticínios tantas vezes na semana. Nossa, aí vai vendo. Nossa, quer dizer que eu tenho uma média aqui por mês, tantos dias que eu comi isso, né? Então, próximo mês eu vou tentar dar uma melhorada. Né? Foi vendo isso, fazendo isso, que o açúcar foi, graças a Deus, eliminado da minha vida. E você vai vendo, vai tirando. E uma hora você vai ver que não adianta mais eu controlar açúcar, porque o açúcar já foi embora. Vou colocar outra coisa aqui, um desafio maior para mim. E você vai lá, vai alcançando, vai crescendo. Então esse é o incentivo que a gente tem aqui. Agora eu vou tocar um hino, depois nós vamos cantar outro hino e depois nós vamos orar.